você pega só aquilo que você quer mostrar, né? Ai, ai, ai. Muito bom. Bem... Ô, Queridones, não estou entendendo, cara. Você é meu pastor, tem que me defender. Ai, ai. Tem Bom, que seguir gente, uma hierarquia. Eu defendo de baixo, depois eu chego em você. já estamos gravando aqui, então vamos parar com o bullying, senão depois dá até provas para o tribunal. Então, eu vou passar a palavra. Hoje o pastor Wellington vai estar facilitando nossa escola dominical. E aí, Wellington, você me fala se quer que eu precisar que eu faça alguma coisa aqui, você vai me conduzindo, tá bom? Deus abençoe. Bom, bom dia a todos, a graça e a paz de forma oficial. Estamos mais uma vez na Escola Dominical online. Essa aqui acho que foi um dos que se manteve, né, durante toda essa jornada aí, durante a pandemia. Um grupo que Deus tem separado para estar aqui meditando e refletindo sobre a sua palavra. E a gente tem um texto glorioso hoje para meditar junto e compartilhar, depois da ministração abençoada do Arcádio nessa manhã. E vamos começar com uma oração, né? Deus falar aos nossos corações, a gente dirigir, se conectar ao Espírito Santo de Deus, para que seja mais do que só nossas reflexões, nossa análise do texto, ou só nossos estudos e de comentários, e seja realmente Deus edificando a fé em nossos corações, gerando esperança no nosso interior, abrindo os nossos olhos espirituais. Eu digo que tem uma coisa muito importante que a gente precisa todos os dias, é discernimento espiritual. Para entender na nossa vida a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está muito bem clara na Bíblia. O desafio é a gente entender ela para a gente, né? Para a nossa história, para as coisas que a gente está vivendo, para os sentimentos que estão se passando dentro da gente. Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nessa manhã e termos a oportunidade de estarmos reunidos diante da tua palavra, diante do Senhor. E o que nós desejamos durante esse tempo de estudo é que a ação do teu Espírito Santo nos revele o teu querer e nos ensine a confiar em ti, a descansar no Senhor diante das lutas que cada um de nós tem enfrentado, que a esperança viva cresça dentro de nós, que as promessas e as tuas palavras se tornem, ó Deus, a evidência e a essência da nossa vida, e que sirva como filtro, parâmetro, luz, direcionamento para as escolhas e decisões que vamos tomar durante os dias que ainda que se virão. Pedimos a Deus que o Senhor sustente, ó Deus, o teu povo. Queremos orar por aqueles que ainda não estão participando dessa escola dominical. Nosso anseio é que muitos outros pudessem estar desfrutando desse tempo, onde aqui nós podemos nos ver, onde nós podemos abrir o nosso coração, compartilhar as nossas experiências, o nosso aprendizado diante da tua verdade, e de nos fortalecermos mutuamente, Pai. Sabemos que nenhum de nós aqui é dono da verdade, nós somos apenas instrumentos do Senhor para compartilhar, e queremos, na verdade, ser porta-voz do teu Espírito Santo ao coração do teu povo. Então, age de maneira sobrenatural durante este tempo, Senhor, edificando a nossa fé, trazendo maturidade cristã, nos enchendo do teu Espírito ao ponto de transbordar, para que sejamos, ó Deus, aqueles que tocam a vida daqueles que estão à nossa volta. Que a tua glória, Senhor, possa estar resplandecendo em nosso rosto, para que aqueles que ainda não te conhecem possam experimentar do que nós temos experimentado do Senhor. Há algo sobrenatural que nós não podemos explicar aos outros, não podemos dar a eles essa oportunidade de experimentar da tua presença. Então pedimos que o teu Espírito Santo nos use para que isso aconteça. Queremos ser os instrumentos da manifestação do Evangelho, das boas novas, deste reino que está estabelecido e é um reino eterno, inabalável, indestrutível. E queremos compartilhar esta confiança, essa esperança e nos lembrarmos que não estamos sozinhos nessa jornada. É bom ter pessoas ao nosso lado, é bom sermos amados, queridos, é bom nos sentir cuidados uns pelos outros e saber que a nossa família vai ter suporte e amparo, mesmo que um de nós falte, saber que eles não vão estar sozinhos durante o final da jornada de cada um deles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. São desafios que nós enfrentamos como igreja. Os desafios sempre existiram.
né? Desde a origem da igreja, desde que o povo de Deus foi separado pelo próprio Deus para viver nessa terra, há um confronto entre as trevas e a luz, entre a vontade de Deus e uma maldade que surgiu na eternidade no coração de um anjo. Satanás, ele quis ser igual a Deus. Na liberdade que Deus o criou, o coração dele se contaminou com este desejo de lutar por uma glória que não é dele, de receber a honra que não é dele, de entender que ele foi criado. E não tinha como ele ocupar o lugar de Deus, porque é o único que não é criado por ninguém. Ele existe. E esse confronto da maldade nós estamos acompanhando. A gente pode olhar para o passado da história, a gente pode olhar para as coisas que aconteceram e observar que o reino das trevas tem dominado o mundo, né? Desde que Adão usou também da sua liberdade para achar que poderia viver sem a vontade de Deus. Quando eles decidiram que o conhecimento do bem e do mal era melhor do que só conhecer o bem. Quando o que Deus disse já não era tão verdade assim. Então, eu podia refletir em cima da verdade de Deus. Esse é um grande perigo, né? Quando eu quero refletir sobre a verdade de Deus, achando que eu posso questioná-la, achando que eu posso ter uma conclusão, um entendimento maior do que o próprio Deus. Esse é o risco, inclusive, da teologia. A Márcia está aqui estudando, fazendo as matérias, com certeza a pastora Priscila também está, né? E uma teologia que foi muito destrutiva foi a teologia do liberalismo, que é esse conceito de eu tenho meus pensamentos, né, e as minhas conclusões, e ignoro a verdade de Deus como absoluta sobre qualquer reflexão ou capacidade do homem, com o seu raciocínio, com a sua inteligência, com o seu poder e com sua capacidade de viver nesse mundo, ignorando o Criador. Né? Onde a Bíblia já não é mais a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, onde os milagres, nem todos eles representam uma realidade, e que Deus não é tão influente assim, soberano, e ele não está conduzindo a história, e a humanidade é que está se conduzindo, né? A partir desse teologia liberalismo, que Deus é aquele construtor, né, como relojoeiro, que criou um grande relógio, deu a corda, e ele vai funcionar e uma hora vai parar, como se Deus não estivesse participando, atuando, intervindo na história da humanidade. Às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque pelo tempo a gente se desgasta diante das verdades. Quando a gente ouve uma coisa, né, novidade, quem vai se lembrar da primeira vez que a sua esposa disse eu te amo para você, né? Quando você teve alguém que te amava de maneira especial, diz algo que você queria ouvir e aquilo tem um impacto sobre você. E aí, com os passar dos anos, né, 20 anos depois, você diz eu te amo, já sei, você já me falou isso um monte de vezes, né? E aí você está naquele dia irritado, fala assim, não adianta falar, ontem você fez isso, isso e isso, então agora vem me falar que me ama. Você percebe como o ser humano é? Imagina num relacionamento com outro ser humano. A gente já cria essa indiferença, a gente já fica indisposto a ouvir aquilo, e aquela verdade que foi dita e que não deixou de ser verdade, que aquela pessoa nos ama, já não impacta tanto a gente, já não nos emociona, já não nos satisfaz, já não nos deixa tão feliz, já não nos gera contentamento por ter alguém nos amando. E um crente, depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos, fala assim, Deus é soberano. Eu falo assim, ele é soberano, mas eu já passei por isso. Ele não sei quem ficou enfermo, e eu já passei por desemprego, e tem as tensões lá, e diz que a igreja é do Senhor, que ele está no comando, mas tem um monte de palhaçada acontecendo aí, e tem um monte de gente usando o nome de Deus, e eu estou passando aqui as lutas dentro da minha casa, e eu estou passando... Parece que não cria mais efeito. Não mexe com as nossas emoções, não nos empolga, não traz um senso de confiança. Porque quando eu começo a olhar para as circunstâncias, aquilo que alguém diz pode correr o risco de perder efeito sobre mim.
E eu acho que o objetivo, um dos objetivos do livro de Apocalipse, sabe aquela conversa séria depois, diante de situações que surgem da vida, você fala assim, não, pera, vamos sentar e vamos conversar. Eu vou falar para você mesmo, por que eu te amo? Por que eu estou 25 anos casado com você? Por que a gente está junto como igreja? Por que eu decido ainda ser pastor, mesmo correndo o risco de ser chamado de pastor ladrão? Por que eu sou um cristão, mesmo sabendo que alguém pode me afrontar, me desrespeitar e dizer que você é um trouxa que está dando dinheiro na igreja para os outros e que você é um cara de mente fechada e conduzido por um livro muito antiquado e que você é um cara fanático, exagerado, que você é louco em acreditar em todas essas coisas que você ouve dentro de uma igreja? Porque depois de tanto conhecimento científico, depois de tanta tecnologia, a gente ainda está apegado ao que um livro diz para nós há mais de 2000 anos. Então, uma conversa séria sobre quem está conduzindo essa história. E eu olho para o Apocalipse como esse despertar, mas sabe, aquela palavra de esperança, fala assim, você está entendendo o que eu estou te falando? Você sabe mesmo o quanto eu amo o meu povo, o quanto eu cuido dessa igreja, e quanto eu estou conduzindo essa história. E se você pensa que a maldade está fazendo tudo o que eles querem, você não tem ideia que se eu não estivesse protegendo vocês, o que é que eles realmente fariam? Se eles pudessem mesmo ter toda a liberdade de agir com a maldade que existe dentro do ser humano e juntar com a maldade que existe no mundo espiritual, Deus está soberanamente cuidando de tudo que está acontecendo. Numa medida que nós não entendemos, num espaço de tempo que nós não sabemos calcular, né? Em níveis de tensão que nós não temos o poder de administrar, e as nossas ações particulares e pessoais, e mesmo que um grupo de uma igreja muito bem seleta, muito bem dedicada, não vai interferir no que tem para acontecer. Nós não mudamos e nós não traçamos o nível enquanto a maldade pode influenciar o mundo. Então, o que nos cabe? O que nos cabe é o quanto isso vai influenciar a nossa vida, a nossa casa. E o quanto nós podemos impactar aqueles que estão à nossa volta. Na medida em que eu entendo que esse impacto do propósito de Deus para a nossa vida, né, de que vivemos num mundo onde há um soberano conduzindo essa história, o meu coração fica em paz. Eu posso olhar para as coisas adversas dessa vida e saber que há um propósito que eu não conheço. Há uma medida de tempo que eu não sei calcular. Há uma intensidade de maldade que se levanta que eu não posso interferir. Mas eu decido como é que eu vou conviver com isso. Eu decido quanto essa maldade vai influenciar no meu relacionamento com Deus, que é a verdade mais absoluta da vida cristã, que é a presença de Deus, é a promessa de estar conosco todos os dias, é a garantia de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E isso não é medido pelo que a gente está vendo no mundo, né, na história da igreja. Então, quando a gente lê Apocalipse, eu gostaria que o irmão abrisse a Bíblia aí, eu gostaria de ler esse trecho que é da manhã, e nós estamos em reflexão, que é Apocalipse 11, a partir do versículo 15. Então, quem puder fazer a leitura para a gente aí, eu quero ler junto com vocês essa porção da palavra. Posso ler? Pode sim, só precisa falar um pouquinho mais alto. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo:
Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. Desculpe, eu li na minha versão, porque está muito pequeno para eu ler o que o Brian põe aí. Então, gente, olha que texto, né? Nós estamos aí no capítulo 11 de Apocalipse. Ele é parte do desfecho, né? Que é o que o Arcádio estava ressaltando na ministração de hoje de manhã. O desfecho de tudo que virá. A Terra vai se destruir. Eu não sei se a ciência diz hoje, né? Eles não conseguem explicar o que e como, mas eles sabem que tem coisas erradas e que o mundo está indo para uma tendência de destruição e que nós somos corresponsáveis por isso, camada de ozônio, calor e o desequilíbrio e as retiradas. A gente, ou vocês acham que essa quantidade de petróleo que a gente tira debaixo da terra não tem nenhum efeito sobre a terra? Se a quantidade de gás carbônico que a gente produz não impacta o mundo. Se a sujeira que a gente coloca no oceano e interfere nas marés, né? Esqueci agora, nas correntes oceânicas, que tem todo um ecossistema que acontece, como os ventos correm no ar, há correntes de águas correndo no oceano, alimentando o oceano e fazendo tudo funcionar perfeitamente. E que esses vulcões, uma hora, vai explodir. O mês passado, eu não sei quem acompanhou, mas no mês passado, ou retrasado, 7 vulcões entraram em erupção. E para aqueles que não conhecem, existe um trecho da Terra chamada de linha de fogo, né, que é pontos de vulcões que são perigosos e são esses vulcões que estão aí, pipocando em toda parte. Né? Acho que a semana passada, ou retrasada, teve um ali na Costa Rica que assustou o povo e que tinha um risco de que poderia surgir um tsunami aqui no Brasil. E aí, claro que tem todo um pânico exagerado e tem toda uma cadeia também que quer criar uma necessidade, uma informação que fala, vai acontecer agora e vai ser já. E a gente fica nessa expectativa do quando Deus vai cumprir a sua promessa e trazer o juízo sobre a terra, porque esse juízo virá. Apocalipse é esse juízo sobre... Sabe tudo isso que nos incomoda, tudo isso que gera indignação na gente, tudo isso que nos frustra, toda essa maldade no mundo. Você fala assim, não é possível que tem gente fazendo isso. Eu estava assistindo um vídeo ontem de respiradores que estavam jogados no lixo. Respiradores novos foram encontrados. Eu não consegui contar, mas eram mais de 6 respiradores jogados no lixo. E acharam. Aí vi uma outra notícia, que tem um monte de produto que foi enviado, que estava dentro de um lugar e que não foi enviado para os hospitais. Aí você fala assim, gente, tem gente morrendo? Tem. A doença está matando? Tem, mas tem gente cometendo assassinato. Tem líderes políticos, homens nessa terra, que estão escolhendo permitir, deixar que as pessoas morram para criar um pânico mais do que já temos que lidar com o mal que já existe. A grande questão é que nós vivemos um tempo onde a gente não confia nos homens, onde a gente não confia no que as pessoas dizem, onde a gente não confia nas notícias, nem no jornal, nem na internet. A gente nunca sabe o quanto daquilo é verdade. Eu estou falando aqui de uma coisa que eu vi e agora fica aqui. Nem sei se é verdade. Porque pode ser uma meia dúzia de caixa e podia ser qualquer outra coisa, mas eu vi os caras questionando e levando, os policiais levando isso para dentro da polícia militar lá. Então, é por isso que eu estou considerando verdade, porque havia policiais envolvidos no resgate dessas caixas. Agora, como
a gente fica tão indignado e fala assim, e conforme eu voltava para casa, depois de ter ouvido a pregação do Arcádio, o texto que veio à minha mente foi da bem-aventurança, uma das bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede do quê? Justiça. E se eu e você não formos esses bem-aventurados... E olha só que conflitante essa frase de Cristo, né? Muito feliz quem está com fome. Eu já compartilhei com a igreja, né? Eu sou daquele que, quando eu estou com fome, eu fico irritado e nervoso. É difícil eu estar sorrindo. Estou morrendo de fome. Ai, que alegria. Não, se eu estou com fome, eu estou incomodado. Eu não estou satisfeito. Ninguém está satisfeito enquanto está com fome e sede. E Jesus está usando uma palavra dizendo assim, muito feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. E por quê? Aí vem o porquê. A gente não é louco. Né? O cristão não é paranoico, o cristão não é alienado, o cristão não é um ignorante, o cristão não é alguém que vive uma utopia, o cristão não é alguém que está alheio à realidade, o cristão não é alguém que não se importa com a dor, inclusive do ímpio. Eu não me alegro em ver o mundo como ele está hoje, eu não me alegro em saber que pessoas vão morrer sem conhecer Jesus, eu não me alegro por ter esse bando de corruptos comandando o nosso país e falar assim, não, eu vou para o céu e tá bom para mim. Nós precisamos ter fome e sede de justiça, mas não somos nós, como igreja, que vamos criar a justiça. Nós podemos impactar aqueles que estão à nossa volta. Nós podemos influenciar aqueles com Deus coloca a nossa vida para fazer parte do propósito dele. Então, nós vamos cumprir propósitos de Deus nessa terra, mas nós não vamos mudar a rota em que as coisas estão sendo conduzidas. Mas nós não podemos ficar indiferentes, alheios e insensíveis. E essa parte de estar com fome e esperar ser saciado é uma parte ruim. Né? Pensa aí, né? Domingão, não sei se a maioria come tarde, a escola dominical acaba meio-dia e meio, então agora é a hora de comer, é a hora do almoço, será que já está preparado? E você fica na expectativa de saciar a sua fome. Você está nessa expectativa de saciar a sua fome e sede de justiça, a qual Deus é que vai satisfazer, né? Apocalipse diz, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. É um momento da história, né? Um momento onde o poder de Cristo e a autoridade dele assumirá o comando político, gente. O comando social, cultural da humanidade. O comando e a autoridade espiritual, o reino de Deus, Jesus, a notícia do reino dos céus não é quando Cristo vir. A notícia do reino dos céus aconteceu quando? Quando ele veio. João Batista estava anunciando, é chegado o reino dos céus. Agora, o que está faltando, então? Nós estamos no meio desse processo, que pode ser um meio que está perto do fim, pode ser um meio que está bem no meio, a gente não sabe, mas nós estamos no meio do processo. Quanto tempo é esse meio, né? Já que a gente não sabe o final, não dá para dividir, se estamos no meio, se está 3/4, né? 7/8, aí vamos lá, quem é bom de matemática aí? Qual que é a proporção desse tempo? Como a gente não tem o começo, a gente tem o começo, foi quando Jesus chegou. Esse reino dos céus na terra, né? A oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu, começou quando Jesus chegou aqui. Ele implementou esse reino dos céus. Chegou na terra. Um reino que já existia onde? No céu, no mundo espiritual. Era uma realidade além do que os nossos olhos podem ver. Um reino que nunca deixou de estar sob o domínio de Deus. A soberania de Deus nunca foi alterada, interferida, afetada, questionada por algum outro poder que pudesse ser compatível com o poder que ele tem. Agora, estamos numa terra em que o domínio que
que deveria ser do homem, sendo conduzido por Deus, foi entregue a Satanás. E quando Jesus veio para implantar o reino dos céus, veja que é interessante, uma das tentações de Satanás para Jesus foi: eu te darei todo o reino e o poder dessa terra, se você se dobrar e me adorar. Satanás levou Jesus a um alto monte e mostrou para ele toda a glória dessa terra, todo o poder desses reinos. E diz assim: só se ajoelha. Eu só preciso que você se ajoelhe e me adore, e eu vou te dar todo esse poder e toda a glória dessa terra. Gente, não é uma ideia, não é um conceito dizer que o mundo jaz no maligno, é uma verdade. É uma realidade contestada por qualquer um que tem os olhos espirituais abertos para saber que a maldade está conduzindo este mundo para a destruição. Que as escolhas que a humanidade faz vai levar a terra à destruição. Quando a gente pensa, o Apocalipse vai ser Deus, fala assim: estou com raivinha do ser humano. Eu cansei dessa gentinha. Eu vou mexer no sol. Eu vou soprar e derrubar as estrelas. Eu vou mexer no centro da terra. Eu vou bagunçar a vida deles. Não é Deus que vai fazer isso. É a humanidade. Conduzida por quem? Pela maldade. Pelo reino das trevas, que consegue fazer o quê? Só destruir. Então, nós vivemos um mundo que está indo em direção à destruição, porque a humanidade ignora a direção de Deus e está sendo conduzida pelo reino das trevas. E vai destruir. Vocês têm ideia do que aquele CERN, que é a partícula de Deus que eles criam lá na Suíça, e vocês sabem que tem um CERN aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba não, aqui em Campinas. É um equipamento de alta tecnologia debaixo da terra para tentar produzir a partícula de Deus. Eles deram esse nome. Meu irmão, a gente não tem ideia se esse negócio der errado, o que é que vai acontecer. Pensa num bom bagar. É que a maioria não tem o conhecimento sobre o que eu estou falando. Mas se a gente tivesse ideia do quanto isso é perigoso e o quanto a gente não sabe com que a gente está mexendo como seres humanos, esse negócio pode criar uma explosão em cadeia, que a gente não tem a proporção do que isso pode acontecer. As nossas bombas nucleares, só para vocês saberem, é exatamente uma coisa dessa. Algo que a gente não é capaz de enxergar, eles conseguem implodir o núcleo de determinada célula lá, do hidrogênio e pum! E aí acontece uma explosão em cadeia. E destrói. E mata. Os nossos governantes hoje, todo mundo, não sei se todos sabem, mas boa parte deles nós vamos entrar numa guerra que não é muito mais de arma agora. É tecnológico e eles vão mexer no meio ambiente. Eles querem aprender a criar um tsunami, eles querem aprender a criar um tornado num país, no outro país. Eles vão fazer esse tipo de coisa, gente. O ser humano tem poder para isso. Já tem tecnologia para isso. Então, quem vai destruir? A Bíblia está deixando claro aqui. A gente leu o Apocalipse. Deus vai vir destruir quem destruiu o mundo que ele criou. Então, não pense que é Deus lá no céu com raivinha da humanidade chutando as estrelas. Fala assim, vou acabar com esse mundo desses seres humanos aí. Porque quem vai destruir o mundo somos nós. Com a maldade conduzida pela malignidade de quem está no comando. O dia do Senhor lá, gente, isso já é avisado desde... Se você estudar o dia do Senhor nos profetas, vai ser diferente do Apocalipse. Dá medo. O grande dia e terrível dia do Senhor. Dia de juízo, dia de condenação. O Apocalipse vem com a mensagem dizendo assim, Deus vai trazer justiça ao seu povo.
E ele um dia vai estabelecer a sua autoridade. Né? O objetivo do Senhor é, né? O Arcádio disse nessa manhã, o objetivo do Senhor é restaurar a humanidade. E aí me veio, né, essa temática nova aí da palavra spoiler. Né? E aí eu pensei, a igreja é o spoiler do que vai acontecer. A humanidade pode olhar o que é que Deus planejou para a gente. Uma comunidade de amor, uma comunidade onde a gente teme a Deus, uma comunidade onde a gente se submete à autoridade de Deus, um povo que se rende a Cristo, um povo que vai além das fronteiras de sobrenome, de sangue, de família, de benefício, de fazer algo sem ter nada em troca. As pessoas fazem, eu não acredito que existe ser humano que faz alguma coisa sem ter uma segunda intenção no coração. É a primeira coisa que as pessoas olham para a igreja questionando é isso. Não é possível que essas pessoas estão fazendo sem querer nada em troca. É possível, gente. Vocês acreditam nisso? É possível. Quando a gente experimenta do amor de Cristo, a gente faz coisas por Ele e a gente não quer nada em troca. Porque não tem nada para dar em troca. Ele já nos deu. Nós só estamos retribuindo o que Ele fez. Nós estamos agindo de acordo com o resultado da transformação, do domínio de Cristo no coração do homem, que é fazer o bem, que é agir sem receber nada em troca, que é se importar com a dor do outro, que é orar pelo desconhecido, que é orar por uma nação lá do outro lado do mundo e sentir a dor deles, por eles não terem a liberdade que nós temos, é nos compadecermos de quem, né? O nosso coração chega a doer quando eu penso em alguém que eu amo que ainda não está desfrutando do que eu tenho desfrutado. Você já sentiu essa dor pelo perdido? É isso que tem que estar ardendo no nosso coração. O anseio pela ovelha que está fora do aprisco. Da gente não ser o irmão mais velho que está dentro da casa e fica esperando o meu cabrito para a minha festa e com raiva do filho pródigo que volta para casa. Ou aquele que fica indignado apontando o dedo para o filho mais novo que está saindo de casa. Nosso papel não é de acusação, nosso papel como igreja não é para ficar questionando o que virá, o que será, como vai ser ou não vai ser. Mas é que tudo isso que a gente esteja refletindo sobre a vontade de Deus, é o objetivo dele, é que a gente, como igreja, consiga demonstrar o que o amor de Deus faz no coração do homem. E o quanto isso muda a nossa forma de viver, que a gente não vai viver mais dentro do esquema deste mundo, dentro do sistema. Em Cristo tudo se faz novo, vai haver novos céus, vai haver nova terra, mas antes disso houve um novo coração. Houve um novo nascimento. Há uma nova vida em Cristo Jesus. Antes do novo céu e da nova terra. E a gente precisa perceber se a gente está desfrutando dessa novidade de vida em Cristo. Ou se nós estamos amargurados pelo que está acontecendo. Ou se nós estamos desesperados pelas tensões desse mundo. Em vez de estarmos adorando ao Senhor. E quando a gente olha para a dor deste mundo, quando a gente olha para a maldade desse mundo, quando a gente olha para o sofrimento dos que estão à nossa volta, quando a gente sabe que alguns estão sofrendo pelas suas próprias escolhas. Eu não quero ser aquele que vai apontar e jogar na cara de alguém e falar assim, você está sofrendo e o problema é seu e você fez escolhas, você ignorou Jesus. Eu não quero ser o instrumento de acusação. Eu quero ser o instrumento de salvação. Eu quero ser o instrumento de falar assim, independente das escolhas que você fez, Deus quer te resgatar, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer te dar uma nova história, Deus quer mudar a história da sua vida a partir de hoje, agora. E eu tenho anseio de que você creia nessa verdade. E eu tenho orado pela sua vida. A gente está numa batalha espiritual entre aqueles que reconhecem o amor de Cristo e aqueles que não veem. Paulo diz que há uma escama nos olhos dos incrédulos. E ele pegou esse exemplo porque ele viveu aquilo. Ele falou assim, eu fui cego, eu matei
matei os filhos de Deus, eu persegui a igreja do Senhor, eu fui um assassino dos meus irmãos. Mas quando os olhos deles foram abertos, meu irmão, ele estava pronto para morrer por evangelho. Se teve um dos apóstolos que mais sofreu e que mais batalhou e que mais... Ele fala isso. Né? Se eu posso ser considerado apóstolo, é pelas açoitadas, é pelos apedrejamentos. A minha vida eu considero refúgio. E tem cristão que está querendo curtir a onda dessa praia, desse mundo. E questionar a Deus se a onda dele está mais baixa que a do outro. Se a vida aqui está mais fácil, está mais difícil. Se tem um que está prosperamente, o outro não está, enquanto tem uma igreja perseguida e o cara não tem nem liberdade para viver a vida. E a gente fica aqui no mundo ocidental questionando a fidelidade do Senhor quando passamos por uma restrição financeira ou de saúde, ou de desconforto, ou de convivência dentro da igreja. São detalhes, às vezes, tão insignificantes que nos tiram a visão do todo. Meu irmão, eu quero te alertar para isso. Nós vamos nos alegrar com a vida do Senhor, mas nós precisamos chorar pelos perdidos. A nossa preocupação de olhar o mundo ao redor é: usa a minha vida, Deus, de alguma maneira, para alcançar só... Sabe aquela batalha, né? Quem assistiu até O Último Homem? A oração dele era: só mais um, Senhor. Me ajuda a salvar só mais um. Você está assim, meu irmão? Se o tempo está acabando, significa que tem uma quantidade que precisa se achegar. O tempo da graça vai acabar. E o juízo de Deus vai vir sobre a humanidade. E eu quero estar como aquele homem dizendo assim: Senhor, me ajuda a salvar só mais um. Me ajuda. Me ajuda a cuidar do que está perto de mim, porque foi o que ele fez. Ele não podia mudar aquela guerra. E ele não quis entrar na guerra como todos os outros entraram. Ele entrou como um filho de Deus para aquela guerra. E a gente precisa estar nesse mundo, meu irmão, entendendo que é assim que Deus nos chamou. Uma das ordens e uma das orientações de Jesus é: eis que vos envio como ovelhas. Olha aqui, né? No mundo as pessoas vão falar assim: isso é sacanagem. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Você está de brincadeira comigo, né? Está querendo me zoar. É para isso que o Senhor me chamou. Enviar uma ovelhinha no meio dos lobos. Então. O que você quer que eu faça lá, Deus? Eu sou uma ovelha no meio dos lobos. Eu sou a caça. Você está pronto para esse desafio, meu irmão? Porque é aí que a gente tem que estar atento. Nós estamos no meio dos lobos. Somos ovelhas. Você não pode dar uma de lobo, não, meu irmão. É a ovelha sendo enviada como ovelha para agir como ovelha, não como lobo. Não é para a gente usar o esquema desse mundo para cumprir o reino dos céus. O reino dos céus não depende desse esquema, do sistema desse mundo. Né? O que eu digo é sobre o esquema e sistema desse mundo, não é sobre a estrutura que o mundo está hoje. Mas é os valores e os fundamentos e as prioridades e os propósitos e os motivos em que as coisas acontecem. Se eu uso uma programação dessa aqui para exaltar o meu ego, perdi o propósito. Se eu preciso ser gravado para ganhar um monte de like na internet, apaga esse vídeo, Brian, porque vai interferir no propósito de Deus na minha vida. Se o meu coração está canalizado para isso, já não faz o menor sentido. A minha esperança é que alguém ouça essa aula e fale assim: eu quero Jesus.
E eu nem preciso saber que ele decidiu que queria Jesus, porque viu o vídeo da nossa escola dominical, que assistiu um dos nossos cultos. A minha oração é só mais um, Senhor. Nós estamos atingindo aqueles que o Senhor quer que a gente alcance. Como é que você vai conseguir impactar outro irmão da igreja, meu irmão? Fala assim, vem para a escola dominical, seu abençoado. Você está perdendo. Só mais um. Porque eu não sei quantos a gente vai ter que salvar. Eu não sei quantos precisam ser. Não tem um número para ser. Eu só quero fazer parte. Enquanto ele me der fôlego de vida, enquanto ele me colocou em uma determinada guerra, eu quero ser aquele que está resgatando os que estão perdidos. E não olhando para o tamanho da bazuca do inimigo, não olhando para a quantidade de gente que está se explodindo e de pessoas que estão se odiando e se matando. Eu não estou sob aquele comando. Uma das partes lindas daquele filme é porque ele estava sob uma autoridade que estava acima da autoridade do exército. E aquilo não é um filme, não, gente. Aquilo lá é baseado em fatos reais, tá? Ele decidiu que podia ser preso se ele não... Ele decidiu não obedecer uma autoridade dentro do exército. E nós estamos aqui para fazer exatamente a mesma coisa. Nós estamos sob uma autoridade maior que qualquer autoridade nessa terra. O reino que nós pertencemos, a nossa luta é espiritual. Não é contra governos, nem contra sistemas políticos, nem contra outras religiões, mas sim contra principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Os demônios e Satanás que está induzindo as pessoas a uma vida de destruição. E Deus nos colocou aqui como a criação aguarda a vinda de Jesus, a restauração de toda a criação. Né? O Arcádio falou assim, eu estou aguardando esse restaurar de todas as coisas. Você está aguardando ansiosamente, com essa fome dentro de você. Fome, meu irmão, não é uma coisa que a gente sente depois. Fome é uma coisa que a gente só sente já e agora. Eu estou com fome. Quem está com fome aí? Eu estou com fome. Eu tô com fome. Quando você está com fome, o que você quer? Você quer comer. Você tem fome e sede da justiça de Deus? Ele vai nos saciar. Da justificação que ele trouxe, porque esse é o spoiler, antes da justiça final, ele trouxe uma justificação antes do julgamento final. Olha que coisa linda. Antes disso acontecer, ele deu para nós uma chance de falar assim, não vai ser mais julgado, não há mais condenação, não há mais o que temer. Eu te resgatei. Você é meu. E isso precisa estar dentro de nós, essa justiça que já foi feita por nós. A nossa justiça já foi feita. Uma das doutrinas da nossa teologia é justificação. Nós fomos declarados justos pelo justo juiz. Romanos diz isso, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 5 diz, temos paz com Deus por meio de Cristo nosso Senhor. Porque o mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Em Efésios ele diz, outrora vocês eram trevas, vocês eram filhos da luz, mas agora vocês são filhos da luz. Andai como filhos da luz. Há uma ordem dada para nós, irmãos, há um comando sobre a nossa vida. Ide, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma ordem para nós e é nisso que a gente tem que se concentrar nesses dias. Eu quero aproveitar a oportunidade onde as pessoas estão refletindo sobre o mundo, sobre a vida, e falar assim, você sabe que tem um Jesus que te ama? Você sabe que tem um Deus que é dono da história, que eu tenho uma preocupação, mas eu não me desespero? Tem uma paz dentro de mim que me faz lutar contra tudo que está acontecendo aí à volta? Tem uma esperança aqui dentro do meu coração que eu quero dividir com você, que ainda não crê, que ainda não entende.
E a gente não precisa convencer ninguém, porque esse papel é do Espírito Santo, né? Nós não estamos mais sob o domínio maligno deste mundo. Estamos para viver o reino de Deus e o reino de Cristo. Apocalipse 21:3 diz: eu ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele já está conosco. O Emanuel. Nós vivemos uma luta ainda. Eu li um livro que diz assim: os 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. São 3 grandes inimigos. E dali derivam todos os outros conflitos espirituais que nós vamos enfrentar. E o autor chega à conclusão assim: o mundo é um problema, o diabo também, mas a minha maior luta é a minha carne, é o meu próprio eu. Não porque nós estamos sob o domínio do pecado, não porque Cristo não nos deu poder para vencer o pecado, mas porque enquanto vivemos nesse mundo, a nossa natureza ainda é atraída pelo pecado. E nós somos seduzidos e tentados a voltar a uma vida de pecado. O cristão não vive no pecado, não está sob o domínio do pecado, não vive sob o domínio das trevas dessa terra. Nós somos tentados. E o nível de intimidade que você desenvolve com Deus, o nível de comunhão com a palavra e com a oração, vai definir o quanto você é tentado e o quanto você vive sob o domínio do pecado. E aí, quando João diz assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas aquele que vive no pecado também não está vivendo plenamente o que Cristo veio para nos oferecer. E a gente chama isso de processo de santificação. Porque santidade Deus nos deu em Cristo. Justificação, regeneração, reconciliação, adoção e o poder do Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas nós gastamos muito tempo com as coisas desta terra. Nós gastamos muito tempo não cumprindo o propósito. Então lembre-se que nós vamos lutar contra o pecado, mas não viver sob o domínio dele. Cada acontecimento, cada momento está sob a soberania de Deus. Cabe a nós viver para proclamar essa salvação, fazer discípulos à imagem de Cristo. Deus criou o homem para viver a eternidade. Eu quero finalizar aqui. Com ele, o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos caídos. Condenação externa já está acontecendo. Satanás já está condenado, meu irmão. Ele não vai ser. Ele já está condenado. Os demônios já estão condenados. Eles perderam o direito de escolha, liberdade. Em nenhum momento da eternidade eles fizeram a escolha deles. 1/3 decidiu que vale a pena fazer sua própria vontade e não se submeter à vontade de Deus. E agora a humanidade está vivendo esse time da eternidade, onde em algum momento esse tempo vai encerrar e vai acabar o tempo onde o ser humano pode escolher: eu quero viver sob a vontade de Deus. Não, eu quero viver fazendo a minha vontade. E ignorar a vontade de Deus. E a gente chama esse tempo de graça. E a gente quer que todo mundo entre por essa porta. Você jejua pela sua família, pela salvação daqueles que você ama. Você ora incessantemente, intensamente. Mesmo, sabe quando você está orando e já dizendo assim: Deus, eu não estou conseguindo ver a tua salvação, mas eu sei que o Senhor pode. Sabe a oração do desanimado e do incrédulo? É essa. Eu não estou vendo, mas eu creio. Como aquele homem que se aproximou de Jesus e falou assim: Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Porque o que a gente precisa se importar, meu irmão, não é sobre os outros detalhes dessa vida. Não é. Eu vou dizer para você, não é. A gente devia estar se importando com os perdidos. A gente devia aumentar o nosso tempo de oração. Uma coisa que Deus tem me inquietado. Você precisa orar mais. Você precisa interceder mais. Há uma batalha espiritual acontecendo e essa é uma das ferramentas poderosas. Tem que jejuar, se consagrar.
Você está transbordando da presença de Deus para quando alguém chegar perto de você e falar assim, eu estou sentindo Deus na sua vida, o que, que você tem? Irmão, está faltando. A gente está vivendo um tipo de cristianismo ainda onde a maioria se acomoda com pouco da presença de Deus. Paulo diz assim, andai no Espírito e enchei-vos no Espírito. Olha só, são duas ordens. Se encher e andar no Espírito. E aí a gente se contenta, né? Eu vou aproveitar aqui para nós, aqui, esse grupo seleto da Escola Dominical, a gente fala assim, nós aqui somos a elite dos crentes ali da Igreja Nazarene da Atibaia, porque a gente participa da Escola Dominical, mano. A maioria não, são 180 membros e nós somos os 1% que está participando. Então a gente é elite. E aí a gente fala assim, tá bom, eu já estou nadando de braçada comparado com a maioria. Ela fala assim, não faz isso não, meu. Não pensa assim, não. Se enche mais. Você precisa transbordar mais. Quando alguém fala assim, nossa, está ungido, está cheio do poder de Deus. Quando fala, atinge o coração do homem. Você fala, eu não falei nada diferente. Não, foi o Espírito Santo que falou, meu irmão. Porque quando atinge o coração do homem, não é a gente, é ele. Quando a igreja é edificada, a honra é dele, porque foi ele que fez. Nenhum de nós aqui é capaz de atingir o coração de ninguém, a não ser machucar, né? A gente atinge machucando. Mas para gerar salvação, para gerar edificação, para gerar transformação, é a voz do Espírito Santo. E a gente tem que parar de achar que está bom. Se tem uma coisa que a gente pode buscar mais, é mais da presença de Deus. Mais comunhão, mais intimidade, mais autoridade espiritual, mais ousadia, mais confronto com o mal. Você está preparado para ir confrontar as trevas, porque é lá que os perdidos estão. É lá que ainda aquele que não teve a escama aberta, você criar oportunidade para ir lá falar do amor de Deus, para demonstrar o amor de Deus. A gente não pode se isolar dentro da igreja. Se tem uma coisa que eu me importo, eu tenho que ir em direção àquele que eu sei que Deus quer me usar. Eu sempre digo aqui em casa, se você começar a orar por alguém, existe uma grande possibilidade, 90% das chances, Deus vai colocar você para participar dessa história. Fica pensando que você só vai orar, não. Ele vai usar a sua vida para você participar, e aí andar junto não é fácil, meu irmão. Conviver com as trevas e decidir, eu quero estar perto das trevas para resgatar o perdido e ter que lidar com o confronto, com as circunstâncias, com a maldade do outro, com o egoísmo do outro, com a indiferença do outro, com a incredulidade do outro, e aquilo não mexer com o seu ego, isso não mexer com a sua comunhão com Deus, isso não alterar a sua confiança em Deus. Foi para isso que nós somos chamados. Ovelhas enviadas no meio de lobos. Mas nós não estamos desprotegidos. É isso que você precisa saber. O lobo não vai devorar a gente, meu irmão. A gente pode ficar rodeado, ficar rosnando. Né? A Bíblia diz isso. Ele anda como ao derredor, como um leão que ao derredor. Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. A vitória já foi estabelecida. Deus usa as nossas vidas e nós precisamos decidir viver neste mundo, sem ser do mundo, sem participar do esquema e do sistema. Nós somos de Deus, estamos sob um comando que está acima do comando que existe nessa terra. É isso. Desculpa, eu falei demais hoje, povo. Podem compartilhar aí, ainda tem um tempinho, um pouquinho, mas tem. Posso falar um pouquinho? Oi? Falar só um pouquinho. Pode falar. Rapidinho. Estava falando aqui para o Célio. Nossa, o pastor falando e eu tremendo. Eu fico gelada, fico suando, fico tremendo, porque eu tenho visto esses lobos, sabe? Próximo de mim. Mas eu tenho continuado, porque eu sou ovelha. É uma coisa que eu quero passar para vocês isso. Nós somos ovelha. Não esqueça disso, nunca.
Porque, às vezes, a gente quer se passar como lobo. Eu sou crente, mas ninguém vai pisar em mim, não. Como assim? Calma aí. Vamos devagar. Eu tenho sentido isso muito na minha pele, sabe? E lá em Mateus 5:5 diz que... deixa eu pegar aqui para vocês, para poder eu não falar nenhuma, como diz a Priscila, não falar nenhuma bobagem. Jesus nos responde umas questões muito simples, de maneira bem simples, quando fala que nós somos ovelhas enviados, né? Ele diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós somos mansos. Que eu saiba, eu tenho visto bastante programa sobre animais e vejo a ovelha, ela é mansa. A ovelha não ataca, não. Ela fica ali, junto. Então, o que eu quero passar é que essa semana eu estou com uma amiga no hospital, colega de trabalho, ela está entre a vida e a morte, ela está lutando, ela tem 2 filhinhos e ela está lutando, ela está com Covid e a notícia que nós temos ela não vai sobreviver. Então, teve uma enfermeira perto de mim e falou essa semana assim, ela não tem jeito, ela não vai sobreviver. Eu falei, nossa, como podemos falar desse jeito, né? Falei, existe um Deus, existe um soberano sobre todas as coisas. Ele é que dá a última palavra. Nossa, Val, mas só pensando assim mesmo, eu falei, não, nós precisamos andar assim. Sabe, ali na hora ela tentou me fazer recuar com as palavras dela, mas eu não deixei, não. Eu vi um lobo rugindo ali, querendo me morder. Eu falei, não, querida, existe um Deus todo-poderoso que dá a última palavra. Ela pode se levantar ali de repente. A Bíblia fala muito do de repente. De repente, pode acontecer ali um milagre, mas a vontade dele é que prevalece. Há esperança enquanto a vida. Então, a gente tem que andar nessa terra desse jeito. Nós somos peregrinos aqui, o nosso rumo é a cruz vazia, é ao céu. Jesus está voltando, precisamos continuar firme. Precisamos ser ovelhas, não lobos. Vamos ser manso, porque o manso herdarão essa terra. Amém? Bênção, Val. Obrigado. Conectando o que você falou com o que o Wellington compartilhou, eu fui fazendo algumas anotações aqui. O Wellington falou em algum momento, a estratégia do diabo é uma única só, é destruição. Tá? E eu anotei aqui, diabo, Deus, aí eu coloquei destruir. Deus cria, né? A estratégia de Deus é criação. E em algum momento, ele tem que destruir algo que foi corrompido. Mas ele não destrói no sentido de falar assim, vou destruir, não vai ter mais nada. Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra. Eu fui anotando aqui, né? Então, as criações de Deus, né? O dilúvio. Ele não destruiu a terra para falar assim, acabou. Ele criou uma nova esperança, né? Moisés foi uma criação. Deus falando, eu vou levantar um novo povo. Israel, Jesus, um novo céu e nova terra. Então, eu estava aqui pensando assim, exatamente o que você está falando, nós somos ovelhas, mas a nossa mensagem é de criação sempre. Então, do nosso lado, a nossa tendência é o quê? É envergonhar o outro, é atacar. Mas Deus, ele traz dignidade. O nosso papel é trazer dignidade para as pessoas. E aí, especialmente quando é alguém que é contrário ao nosso ponto de vista, a gente quer humilhar a opinião do outro. A gente quer destruir com as nossas palavras, e aí, de alguma forma, a gente fica feliz quando a gente consegue falar, tá vendo? Olha lá o ignorante, olha lá aquela ideologia. Por mais que a gente não concorde com uma ideologia de outro, nosso papel não é destruir e sair de lá satisfeito. Porque se nós não tivermos o poder de levantar essa pessoa novamente, falhamos. Deixamos uma pessoa lá destruída. Então, já que a gente não tem o poder de levantar por nossa própria força, o nosso foco é trazer dignidade para as pessoas, é redimir, né? Então, eu estava pensando nisso, ouvindo vocês aí, não acusação. Né? E aí eu vou voltar àquilo que eu ministrei sobre o jardineiro. Nosso papel não é de acusação, nosso papel é diante de Deus e falar, Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, dá mais um ano para essa pessoa, e eu vou lá, eu vou cultivar, eu vou adubar essa terra.
É esse o nosso papel. É diante de Deus falar assim, eu quero ver essa pessoa redimida. Agora, não é tão prazeroso, né? É mais prazeroso algumas vezes detonar o outro e deixar lá e falar, ó, falei... Quem nunca disse assim, com veneno, dizendo assim, falei umas boas verdades, hein? Aquela pessoa. Na verdade, o que você fez? Ele deixou uma pessoa arruinada ali no chão. E você acha que Deus olha com prazer para a sua justiça, que você alcançou com suas próprias palavras? Deus está falando, meu filho, você não entendeu ainda que eu tô criando coisa nova, eu estou redimindo, eu estou restaurando, eu estou reconciliando. Você não entendeu ainda que esse é meu objetivo, né? Então, só assim, ouvindo o que o Ed falou e o que você falou agora, o papel da ovelha, né? É esse. É esse. Por isso que é legal quando a pessoa volta e fala assim, nossa, eu vou ficar mais perto de você, porque existe uma esperança em você, você acredita. Aí você viu que valeu a pena o que você falou, né? Porque irar, nós podemos irar, nós somos humanos. Mas o Senhor também disse, não pequeis, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe a vossa ira, né? O sol se pôr sobre a vossa ira. A gente vai se irar assim com algumas palavras, mas é legal, Bray, quando a pessoa volta e fala assim, poxa, eu quero ouvir mais de você. Isso aconteceu essa semana comigo. Então eu falei assim, então valeu a pena o que eu falei para ela. Valeu a pena. Então, vale a pena, cada um da sua maneira, mas vigilante, vigilante, porque a gente fica chateado com algumas coisas, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não pecar. Se voltou, é porque você fez certo. Então, está tudo certo. Então, glória a Deus por isso, não glória a nós, né? Que o Senhor se exalte através de nós, né? Que o Senhor se levante, que ele seja visto através da nossa atitude, porque eu estou muito feliz que hoje eu vou para a igreja, porque ali é onde eu penduro a minha chuteira e glorifico ao meu Senhor e tenho o meu descanso. É quando eu estou com meus irmãos ali, louvando ao Senhor, porque na segunda-feira a gente vai batalhar de novo. Amém. Amém. Paulo diz, eu levo em meu corpo as marcas de Cristo, né? Tem vezes que a gente está querendo que a pessoa saia de lá, estou levando em meu corpo as marcas do Brian, né? A patada que ele deu em mim, né? A pessoa, em vez de levar a marca de Cristo, está levando a marca de alguns cristãos que estão um pouco ignorantes, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Mais alguém? Avançamos aqui um pouquinho o horário. Meu pastor. Fala, Traver. Só que vocês estavam falando, eu estava lembrando que sobre a ira, eu li uma vez uma frase assim, quer dizer, aquele que tem muita ira funciona como um martelo. O martelo trata todo mundo que nem prego. E é muito interessante porque se você tem só um foco, você faz aquilo que esse foco determina. E uma outra coisa que eu lembrei, eu sou do mato, acho que muita gente mas lá eles matavam ovelhas. A ovelha não grita quando está morrendo, ela chora. O cabrito esperneia, o porco esperneia, mas a ovelha, ela chora. Sai uma lagriminha. Só para lembrar e também para agradecer as duas maneiras que foram pregadas a esperança. Apocalipse, ele pode ser visto como uma catástrofe e como esperança. E eu achei muito interessante essa maneira do pastor Arcádio ver as 7 trombetas, né? Porque as 6 primeiras é só desastre. E ele, então, focou a esperança, que é isso. Lembrar também que aquela música do Handel, Aleluia, ela foi feita exatamente para a 7ª trombeta, que é Aleluia, Aleluia. E a letra é muito bonita. Aqueles que puderem ver a letra, ela é muito bonita. E eu não sabia. É uma das músicas mais tocadas no mundo todo e ela chama-se a 7ª trombeta. É isso aí, irmãos. Muito bom. Deixa eu tirar uma foto aqui. Aí a Raquel pode me cobrar depois para eu mandar. Todo mundo já passou perfume aí? Lá vai. Será que o almoço vai durar uma semana? Vamos lá.
Boa. Quase que peguei Traver, hein? Você dando uma coçada no nariz. Foi logo antes. Pastor, qual que é o tema da próxima semana? Que eu que vou facilitar e eu ainda estou meio perdido aí. Pastor. Eu passo o texto já em seguida no grupo. Eu não estou com ele aberto aqui, mas é outro texto de Apocalipse, acho que é 19, se não me engano. Mas eu vou olhar aqui e eu passo direitinho. Tá bom? Tá bom. Obrigado, pastor. Tchau. Bom almoço. Até a noite, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau. Tchau, bom domingo. Deus abençoe. Não, amém. Tchau, bom domingo. Beijos para todos. Deus abençoe. Tchau, Kel. Fica com Deus. Saudades. Tchau, sua linda. Eu também. Saudade de todo mundo. Bom almoço, gente. Bom almoço. Lembrando que o culto hoje é às 18, hein? É verdade. Lembrado. Verdade. Deus abençoe. Tchau, tchau.